Ela estava grávida, sozinha, no meio de um salão cheio de gente, enquanto o marido milionário sorria para a amante como se ela não existisse. Ninguém foi até ela. Ninguém disse nada. Mas o que aconteceu depois mudou a vida de todo mundo naquela sala. Juliana descobriu que estava grávida numa tarde comum, sozinha no banheiro de casa, com o teste nas mãos tremendo um pouco. Não foi um momento de filme. Não teve música de fundo, não teve abraço, não teve ninguém para dividir aquele instante. Tinha ela, o silêncio do apartamento e uma linha rosa que mudava tudo. Murilo estava viajando havia 4 semanas. A viagem anterior tinha durado 3. Antes dessa, 2. Ela havia perdido a conta de quantas noites tinha jantado sozinha, dormido sozinha, acordado sozinha do lado de uma cama que cheirava cada vez menos a ele. A ausência dele tinha deixado de ser novidade e virado rotina, e rotina dolorosa demais para fingir que estava tudo bem. Naquele dia, Juliana ficou um bom tempo parada ali, olhando para o teste. Depois respirou fundo, guardou tudo numa caixinha no fundo do armário e foi para a cozinha. Decidiu que ia contar do jeito certo. Preparou um jantar de verdade, demorou horas, colocou velas na mesa, escolheu a música que ele gostava quando os dois ainda tinham o hábito de ouvir música juntos. Fez o prato favorito dele, organizou tudo com um cuidado que ela mesma sabia que estava além do necessário. Mas precisava acreditar que aquela notícia ia mudar alguma coisa, que ia trazer ele de volta de algum jeito. Que talvez um filho fosse o que faltava para Murilo lembrar que tinha uma mulher esperando por ele em casa. Murilo chegou tarde, entrou pelo corredor sem fazer barulho, viu a mesa posta, as velas, e o primeiro comentário foi: "Que foi? Tem alguma coisa errada?" Juliana sorriu, disse que não, pediu que ele se sentasse. Ele olhou para o relógio antes de sentar. Esse detalhe ela nunca mais esqueceu. Olhou para o relógio antes de dar atenção à esposa que havia passado horas preparando tudo aquilo para ele. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível. Mas às vezes é nos gestos pequenos que a verdade aparece com mais clareza do que em qualquer palavra. Ela contou. Disse que estava grávida, que tinha descoberto naquela tarde, que estava feliz e assustada ao mesmo tempo. Murilo ouviu. Ficou quieto por alguns segundos, depois se levantou, deu um abraço nela, o tipo de abraço que não aperta, que não envolve, que é só um gesto mecânico para preencher um silêncio. E disse: "A gente conversa amanhã, tô destruído hoje." E foi para o escritório em casa, fechou a porta e ficou lá até ela dormir. Amanhã não chegou, pelo menos não o amanhã que ela esperava. Nos dias seguintes, Murilo tratou a gravidez como um item numa lista de pendências. Perguntou se ela tinha ido ao médico, se tinha tomado o ácido fólico, se precisava de alguma coisa. Perguntas práticas, corretas, completamente vazias. Nunca perguntou como ela estava se sentindo de verdade. Nunca colocou a mão na barriga com vontade. Nunca ficou acordado do lado dela quando ela teve os primeiros enjoos às 3 da manhã e passou 40 minutos no banheiro sem conseguir voltar para a cama. A gravidez para ele era um assunto resolvido. Para ela, era a coisa mais assustadora e mais bonita que já tinha vivido. E ela estava vivendo sozinha. Juliana foi sozinha à primeira consulta. A médica era uma mulher gentil, experiente, daquelas que percebem tudo sem precisar perguntar. Olhou para o lado vazio da cadeira ao lado de Juliana e disse com cuidado: "E o papai, não pode vir hoje?" Juliana respondeu com o sorriso que havia aprendido a usar para essas situações. Aquele sorriso que não chegava aos olhos, mas que servia para encerrar o assunto. Ele estava com um compromisso. A médica não insistiu, mas o olhar dela disse o suficiente. Era o olhar de quem já tinha visto aquela cena outras vezes e sabia exatamente o que ele significava. No caminho de volta da consulta, Juliana pegou uma rua diferente por impulso. Não sabe explicar por que até hoje.
Às vezes, a vida faz isso. Coloca a gente no lugar certo na hora mais errada possível. E foi nessa rua que ela passou em frente ao restaurante. Um lugar bonito, bem iluminado, daqueles que Murilo sempre dizia que ia levá-la, mas nunca levava. Ela desacelerou sem querer, e foi aí que viu. Murilo estava lá dentro, numa mesa perto da janela, de frente para a rua, sem saber que ela estava do lado de fora olhando. Ele estava rindo, um riso real, solto, descontraído, daquele jeito que ela não via fazia tanto tempo que tinha quase esquecido como era. Daquele jeito que ele ria antes, quando os dois ainda eram os dois de verdade. Do outro lado da mesa, uma mulher. Cabelos escuros, postura elegante, um sorriso que respondia ao dele com uma familiaridade que não se constrói em reuniões de trabalho nem em almoços de negócios. As mãos dos dois estavam sobre a mesa, perto demais, relaxadas demais, íntimas demais para qualquer justificativa profissional. Juliana parou na calçada. Ficou parada mesmo, sem conseguir andar para frente, sem conseguir entrar, sem conseguir ir embora. A mão foi para a barriga sem que ela mandasse. Foi um gesto instintivo, de proteção, como se o corpo dela soubesse antes da cabeça o tamanho do que estava vendo. Ficou ali por quanto tempo ela não sabe. Pode ter sido 1 minuto, podem ter sido 10. Nenhum dos dois a viu. O mundo dentro daquele restaurante continuava girando normalmente, com risos e vinho e proximidade, como se nada estivesse acontecendo do lado de fora. Como se ela não existisse. Ela foi embora sem fazer barulho. Entrou no carro, colocou o cinto devagar, ligou o motor. Não chorou. Não naquele momento. Só dirigiu. E enquanto dirigia, foi juntando os pedaços um por um. As semanas de ausência, os telefonemas curtos e frios, os fins de semana com reuniões urgentes que nunca tinham pauta, o abraço que não apertava, o amanhã que nunca chegava, o relógio consultado antes de sentar à mesa. Tudo começou a se encaixar num desenho que ela teria dado qualquer coisa para não conseguir enxergar. Em casa, foi direto ao quarto, abriu o armário, pegou a caixinha com o teste de gravidez e ficou olhando para ele por um longo tempo. Depois pegou o celular e procurou o contato do Dr. Sérgio Romão. Não ligou naquele dia. Ficou com o celular na mão, o nome na tela, e não ligou. Ainda não era a hora. Ainda precisava ter certeza do que estava fazendo. Mas guardou o pensamento com cuidado, no mesmo lugar fundo onde havia guardado a dor daquela tarde. Naquela noite, Murilo chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Perguntou o que tinha para jantar, comentou sobre o trânsito, assistiu a um programa na televisão e dormiu em menos de 15 minutos. Juliana ficou deitada no escuro ao lado dele, olhando para o teto, com a mão na barriga e a cabeça mais silenciosa do que nunca. Ele estava dormindo tranquilo, porque achava que ela não sabia de nada. E, por enquanto, era melhor que continuasse achando isso. Ela não sabia ainda o tamanho do que estava por vir. Não sabia que a mulher do restaurante tinha um nome, Viviane Santos, e que esse nome aparecia em lugares muito além de uma traição. Não sabia que a sogra sabia. Não sabia que o que parecia ser apenas a dor de um casamento desfeito ia se transformar em algo que mudaria tudo de um jeito que ela jamais teria imaginado. Mas naquela noite, com o bebê quieto dentro dela e a casa inteira dormindo ao redor, Juliana tomou a decisão mais importante da vida dela. Ela não ia desmoronar, ia esperar, ia observar, e quando chegasse a hora, ia estar completamente pronta. Nos dias que se seguiram àquela tarde, Juliana aprendeu a olhar diferente. Não era mais a mulher que acreditava no que via. Era a mulher que prestava atenção no que estava escondido atrás do que via. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos foram ganhando peso. O celular que Murilo nunca mais deixava sobre a mesa. As ligações que ele atendia saindo do cômodo com uma naturalidade ensaiada demais.
A forma como ele checava as notificações antes mesmo de tomar café, com aquela expressão rápida que desaparecia assim que percebia que ela estava olhando. Juliana não disse nada. Continuou a rotina. Continuou sorrindo na hora certa. Continuou sendo a mulher que ele achava que não sabia de nada. Mas por dentro estava montando um quebra-cabeça peça por peça. Foi numa tarde em que Murilo estava no banho que ela viu o celular dele piscar na mesinha de cabeceira. Não foi intenção de bisbilhotar. O aparelho estava ali, desbloqueado por descuido, e a mensagem apareceu na tela antes que ela pudesse desviar o olhar. Era de Viviane. Não havia nome salvo, só um número, mas o conteúdo da mensagem não deixava dúvida nenhuma sobre quem era. Juliana ficou parada por um segundo. Depois, com uma calma que ela mesma não sabia de onde vinha, pegou o celular, foi até as conversas e leu tudo. Não era só uma traição. Era uma vida paralela inteira, construída com cuidado, com planejamento, com uma intimidade que levava tempo para se construir. Meses, talvez mais. Ela fotografou as telas mais importantes com o próprio celular, devolveu o aparelho exatamente como estava e foi para a cozinha. Quando Murilo saiu do banho, ela estava fazendo café, de costas para ele, e respondeu, tudo bem, quando ele perguntou como ela estava. A voz não tremeu, as mãos não tremeram. Foi naquele momento que Juliana entendeu que tinha uma força dentro dela que ela nunca havia precisado usar antes, e que essa força ia ser necessária nos dias que viriam. No dia seguinte, ela ligou para o Dr. Sérgio Romão. Ele era advogado há muitos anos, amigo de confiança de longa data, um daqueles homens que falam pouco e fazem muito. Juliana foi até o escritório dele com os arquivos de foto no celular e contou tudo. O restaurante, as mensagens, as viagens que não batiam com a agenda da empresa, a distância que havia crescido sem explicação. O Dr. Sérgio ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ele se inclinou levemente para a frente, juntou as mãos sobre a mesa e disse com cuidado, Juliana, você fez certo em não confrontar. Agora precisa continuar assim. Não deixa ele saber que você sabe. Ainda não. Ela perguntou por quê. Ele respondeu, porque quem age no impulso perde. Quem espera com provas, vence. Ela saiu do escritório com uma lista de orientações e algo que não esperava encontrar, clareza. A dor continuava lá, pesada, real, daquelas que ficam instaladas no peito e não pedem licença. Mas junto com a dor havia um direcionamento. Havia um próximo passo, e ter um próximo passo mudava tudo. Foi nessa mesma semana que Murilo chegou em casa com um assunto que ele claramente havia ensaiado como apresentar. Sentou na sala, pediu que ela se sentasse também e anunciou o evento de gala anual da empresa, o maior do ano, com sócios, investidores, parceiros internacionais. Disse que era importante que ela fosse, que a presença do casal naquele evento tinha peso para os negócios. Usou a palavra imagem 3 vezes, em menos de 2 minutos. Não usou a palavra quero nenhuma vez. Não disse que queria ela ao lado dele. Disse que era necessário que ela estivesse lá. A diferença entre essas duas coisas era um abismo, e Juliana sentiu cada centímetro desse abismo enquanto ele falava. Ela concordou. Disse que estaria lá. E Murilo pareceu aliviado de um jeito que entregava mais do que ele pretendia. O alívio de quem precisava de algo, não de quem estava feliz com a resposta. 2 dias antes do evento, a sogra ligou. Dona Marta tinha aquela habilidade específica de transformar cada conversa numa aula não solicitada sobre como Juliana deveria se comportar. Naquela ligação, disse que Juliana precisava se apresentar bem, que o evento era importante para o nome da família, que ela deveria evitar aquele jeito de ficar quieta num canto que dava uma impressão errada. Nenhuma pergunta sobre a gravidez. Nenhuma palavra sobre como ela estava se sentindo com 7 meses de barriga. Nenhum segundo de atenção genuína.
Só orientações sobre aparência e comportamento entregues com o tom de quem está fazendo um favor enorme. Juliana agradeceu, desligou o telefone e ficou um momento em silêncio. Depois foi até o espelho do quarto e ficou olhando para si mesma por um tempo. A barriga grande, o cansaço no rosto, os olhos que carregavam tudo que ela não havia dito. E ali, olhando para aquela mulher no espelho, ela tomou uma decisão sobre o evento que não tinha nada a ver com imagem, com família, com negócios. Ela ia porque queria, porque não ia dar a Murilo a satisfação de aparecer sozinho enquanto a escondia em casa, porque tinha dignidade. E porque sabia, lá no fundo, que aquela noite ia revelar coisas que ainda estavam escondidas. Na véspera do evento, enquanto Murilo dormia, Juliana ficou acordada pesquisando. O nome Viviane Santos não era difícil de encontrar quando se sabia onde olhar. Ela tinha um perfil profissional completo, um histórico na empresa de Murilo que remontava a mais de um ano, e uma lista de viagens corporativas que coincidiam exatamente com as ausências dele. Mas o que Juliana encontrou naquela madrugada foi além disso. Viviane não era só a mulher do restaurante. Ela estava listada como responsável pelos maiores contratos da empresa. Contratos que Juliana ajudou a construir antes do casamento, quando os dois ainda eram sócios de verdade, quando ainda eram parceiros em tudo. Ela fechou o computador com cuidado para não fazer barulho. Murilo continuava dormindo do outro lado da cama, alheio a tudo. Juliana colocou a mão na barriga, sentiu o bebê se mexer, uma mexida forte, como se respondesse a alguma coisa, e sussurrou baixinho. Eu sei, a gente vai resolver isso. Não sabia ainda o tamanho do que estava prestes a descobrir. Não sabia que o Dr. Sérgio, naquele mesmo momento, estava analisando documentos que revelariam um nível de planejamento que ia muito além de uma traição comum. Não sabia que a noite do evento seria o ponto de virada de tudo, mas estava pronta, mais pronta do que jamais havia estado para qualquer coisa na vida. A tarde do evento chegou com aquela luz de fim de dia que deixa tudo mais bonito do que é. Juliana ficou na frente do espelho por um tempo maior do que o habitual. Não por vaidade. Ela tinha passado semanas dormindo mal, comendo pouco, carregando um peso que nenhuma roupa conseguia esconder. Ficou na frente do espelho porque precisava se olhar. Precisava ver quem estava ali antes de entrar naquela sala cheia de gente que provavelmente já sabia de coisas que ela fingia não saber. A barriga de 7 meses estava grande, presente, inegável. Ela colocou a mão sobre ela por um instante, respirou fundo e disse para si mesma em voz baixa: a gente vai entrar, a gente vai ficar e a gente vai sair de cabeça erguida. Depois pegou a bolsa e foi. Murilo estava na sala, pronto, olhando para o celular. Quando ela apareceu, ele levantou os olhos por um segundo, disse: vamos, e caminhou para a porta, sem comentário, sem um olhar demorado, sem nada que dissesse que havia uma mulher grávida do seu filho ali, bonita e sozinha de um jeito que doía de ver. Juliana seguiu em silêncio. No elevador, os dois ficaram lado a lado, sem se tocar, sem falar. A única coisa que existia naquele espaço pequeno era o som dos andares descendo, e a distância entre eles que nenhum elevador do mundo seria pequeno o suficiente para forçar a fechar. O salão do evento era exatamente o tipo de lugar que Murilo amava. Alto, iluminado, cheio de lustres e de gente bem vestida que sorria com o rosto, mas avaliava com os olhos. Música ao fundo, garçons circulando com bandejas, mesas decoradas com um capricho que custava mais do que a maioria das pessoas ganha num mês. Juliana conhecia aquele ambiente. Tinha ajudado a construir a empresa que pagava por tudo aquilo. Mas naquela noite, entrando pelo braço de um homem que mal a olhava, ela se sentiu estranha ali de um jeito que nunca tinha sentido antes. Mal pisaram no salão, Murilo avistou um grupo de sócios do outro lado da sala e disse: me espera aqui um segundo. E foi.
O segundo durou a noite inteira. Juliana ficou parada perto da entrada por um momento, olhando para o salão cheio, sem ninguém vindo em sua direção, sem ninguém a chamando. Depois endireitou as costas, pegou uma taça de água com gás de uma bandeja que passava e começou a caminhar. Não ia ficar parada esperando por um homem que havia deixado de esperar por ela fazia muito tempo. Foi caminhando pelo salão que ela a viu. Viviane Santos. Ao vivo, em pessoa, num ambiente que Juliana conhecia melhor do que ela. Alta, bem vestida, com aquele tipo de presença que ocupa o espaço sem pedir licença. Ela estava no centro de um grupo, falando, gesticulando levemente, e as pessoas ao redor prestavam atenção com aquela expressão de quem acha o que está ouvindo muito interessante. Juliana parou por um instante. Foi a primeira vez que colocou o rosto naquele nome que tinha rolado pela cabeça dela noite após noite. E o que ela sentiu não foi o que esperava sentir. Não foi raiva, foi algo mais fundo, mais pesado. Foi a confirmação definitiva de que tudo que ela havia descoberto era real, era sólido, era impossível de ignorar. Ela desviou o caminho e continuou andando. Não ia confrontar. Ainda não era a hora. O doutor Sérgio havia sido claro sobre isso, e Juliana tinha aprendido a confiar no timing mais do que no impulso. O problema foi que o salão não era grande o suficiente para esconder o que estava acontecendo. Em menos de uma hora, Juliana percebeu algo que a deixou com o estômago virado. Murilo estava apresentando Viviane para os convidados importantes, não como funcionária, como protagonista. Ele a levava de grupo em grupo, fazia as apresentações com aquele sorriso largo que reservava para quem considerava importante, e Viviane correspondia com uma desenvoltura que vinha de quem já havia ensaiado aquele papel muitas vezes. Enquanto isso, Juliana, a esposa, a mulher grávida, a pessoa que tinha ajudado a construir tudo aquilo do zero, não havia sido apresentada para absolutamente ninguém. Foi quando um homem mais velho se aproximou dela com um sorriso genuíno e estendeu a mão. Apresentou-se como Renato Caldas, investidor parceiro da empresa havia anos. Um homem simpático, direto, daqueles que olham nos olhos quando falam. "É sua primeira vez aqui no evento?" Ele perguntou com naturalidade. Juliana sentiu o baque da pergunta antes de conseguir responder. Primeira vez. Num evento da empresa que ela e Murilo haviam construído juntos. Ela sorriu com uma calma que veio de algum lugar que ela ainda não sabia nomear e respondeu: "Na verdade não, sou Juliana Velax, esposa do Murilo." O homem ficou visivelmente sem jeito. As bochechas coraram levemente enquanto ele gaguejava um "Ah, claro, desculpe", que não convencia ninguém. A informação havia feito um estrago silencioso, e Juliana viu nos olhos dele que aquele desconhecimento não havia sido acidental. Havia sido construído. A noite continuou. E foi ficando pior. Em determinado momento, Murilo subiu brevemente ao microfone para fazer um brinde rápido aos parceiros e ao crescimento da empresa. Discurso curto, bem ensaiado, com o carisma que ele tinha quando queria ter. E num determinado trecho, com um sorriso na boca, disse: "Às vezes, as maiores responsabilidades chegam quando a gente menos espera, mas a gente aprende a lidar." E olhou. Por uma fração de segundo, os olhos dele encontraram a barriga de Juliana. Foi rápido, foi sutil, mas quem estava perto o suficiente viu. E quem viu, entendeu. Um riso constrangido passou pelo grupo mais próximo. Juliana sentiu o calor subir pelo rosto. Sentiu os joelhos ficarem levemente bambos. Sentiu vontade de ir embora naquele exato segundo, de sair daquele lugar e nunca mais voltar. Mas não foi. Ficou. Porque ir embora naquele momento seria dar a ele exatamente o que ele queria. Que ela desaparecesse de cena sem fazer barulho. Discreta, invisível, como ele havia tentado torná-la ao longo de toda aquela noite. Dona Marta apareceu mais tarde, quando o evento já estava no auge. Juliana a viu de longe antes de ser vista.
E o que viu confirmou algo que havia ficado como suspeita no fundo da cabeça desde a ligação da véspera. Dona Marta não foi até Juliana. Foi direto para o grupo onde Viviane estava, cumprimentou a mulher com 2 beijos e um sorriso que não era de quem está sendo apresentado pela primeira vez. Era o sorriso de quem já conhece, de quem já tem história, de quem está confortável. Juliana observou tudo de uma distância segura. A sogra que havia ligado para falar sobre imagem e aparência. A sogra que nunca havia perguntado se o neto estava bem. Estava ali, sorrindo para a outra mulher, numa intimidade que não se constrói em uma única noite. Juliana foi até o banheiro, não para chorar, para respirar. Ficou na frente da pia por alguns minutos, água fria nas mãos, olhando para o próprio reflexo, o rosto cansado, os olhos que carregavam mais do que qualquer pessoa deveria carregar sozinha, a barriga grande refletida no espelho de um banheiro de evento, enquanto lá fora o marido a apagava da própria história. Ela ficou olhando para aquela mulher no espelho e pensou: você construiu isso. Você ajudou a erguer cada parte desse negócio. Você está aqui, grávida, de pé, enquanto tentam te fazer sentir que não pertence. E você pertence, mais do que qualquer um deles jamais vai admitir. Ela voltou para o salão com o rosto seco e a cabeça no lugar. Foi na volta que aconteceu o momento que mudou tudo naquela noite. Passando por um corredor lateral que levava de volta ao salão principal, Juliana ouviu vozes. Reconheceu as duas imediatamente. Murilo e Viviane, num canto onde achavam que ninguém passaria. Ela não parou de propósito. Os passos é que pararam sozinhos quando as palavras chegaram até ela com clareza suficiente para não deixar dúvida. A voz de Murilo baixa e tensa. Essa situação precisa ser resolvida logo. Não dá mais para ficar assim. E a voz de Viviane, ainda mais baixa, respondendo algo que Juliana não conseguiu ouvir completamente, mas ouviu o suficiente. Ouviu o nome do Dr. Sérgio. Ouviu a palavra documentos. Ouviu Viviane dizer: ela não sabe de nada ainda. Juliana continuou andando. Passou pelo corredor, voltou para o salão, pegou sua bolsa de cima da cadeira onde havia deixado. Cumprimentou Renato Caldas, que estava perto, com um sorriso genuíno, e disse que estava se retirando mais cedo, que o bebê pedia descanso. O homem correspondeu com simpatia e desejou boa noite. Ela caminhou até a saída com passos firmes, sem pressa, sem olhar para trás. Passou por Murilo no caminho. Ele estava de costas. Ainda não havia percebido que ela estava saindo. Passou por Viviane também, que a viu e ficou por uma fração de segundo com a expressão congelada. Juliana não parou, não disse nada. Só olhou nos olhos dela por um segundo, apenas um segundo, e continuou andando. Do lado de fora, o ar da noite bateu no rosto como um alívio. Ela chamou o carro, esperou na calçada, colocou a mão na barriga e ficou olhando para a rua iluminada. Quando o celular vibrou, era uma mensagem do Dr. Sérgio. Juliana, preciso falar com você amanhã cedo. Encontrei algo que muda tudo. Ela leu a mensagem 2 vezes. Guardou o celular no bolso. E pela primeira vez naquela noite inteira, sorriu de verdade. Eles achavam que ela não sabia de nada. Estavam muito enganados. Juliana não dormiu naquela noite. Não foi insônia de grávida, não foi o desconforto do corpo que já não cabia em nenhuma posição confortável. Foi a cabeça que não parava. As imagens do evento passavam em loop sem pedir licença. Murilo apresentando Viviane para os investidores com aquele sorriso. Dona Marta cumprimentando a mulher com 2 beijos de quem já conhece há tempo. A frase no corredor. O nome do doutor. Sérgio saindo da boca de Viviane num tom que não era de curiosidade, era de precaução, de quem já estava monitorando o que podia vir. Juliana ficou deitada no escuro por horas, olhando para o teto, organizando tudo na cabeça como quem monta uma estrutura que não pode ter nenhuma falha.
Murilo chegou tarde, entrou no quarto sem acender a luz, deitou de costas para ela e dormiu em minutos. Ela ficou acordada até o céu começar a clarear lá fora, e quando o dia chegou, ela estava pronta. Às 8 da manhã, ela estava sentada na frente do Dr. Sérgio Romão, sem maquiagem, com o cansaço visível no rosto, mas com uma presença que ele mesmo comentou depois. Disse que nunca tinha visto alguém tão destruído por dentro e tão inteiro por fora ao mesmo tempo. O escritório dele era simples, funcional, daqueles ambientes que dizem que o que importa ali é o trabalho e não a aparência. Ele a recebeu com um café, fechou a porta, sentou do outro lado da mesa e abriu uma pasta. O que estava naquela pasta levou Juliana alguns minutos para processar completamente. O doutor Sérgio explicou com calma, sem pressa, escolhendo as palavras com o cuidado de quem sabe que está entregando algo pesado. Murilo havia realizado uma série de movimentações financeiras ao longo dos últimos meses. Transferências, reorganizações societárias, alterações em contratos. À primeira vista, tudo parecia parte da gestão normal de uma empresa em crescimento. Mas quando o doutor Sérgio colocou os documentos lado a lado e mostrou o padrão, o que apareceu foi outra coisa. Uma parte significativa do patrimônio que pertencia ao casal havia sido redirecionada para uma empresa nova, aberta havia menos de um ano, registrada em nome de Viviane Santos. Juliana ficou olhando para os documentos sem falar por um longo tempo. O Dr. Sérgio não apressou, deixou o silêncio ficar ali enquanto ela processava. Quando ela finalmente levantou os olhos, não estava chorando. Estava com aquela expressão de quem recebe uma confirmação dolorosa de algo que o coração já sabia, mas a cabeça ainda tentava negar. Então ele planejou, ela disse. Não foi uma pergunta. O Dr. Sérgio respondeu com a honestidade que ela precisava ouvir. Sim, isso não acontece por acidente. Leva tempo, leva intenção, leva alguém que saiba o que está fazendo. Ela assentiu devagar. Perguntou o que aquilo significava para ela, para o bebê, para o que havia construído antes de casar. Ele abriu outra página da pasta e começou a explicar. E o que ele disse mudou o tamanho do problema inteiro, porque Juliana não era apenas esposa. Antes do casamento, ela e Murilo eram sócios. Ela havia entrado na empresa com capital próprio, havia trabalhado anos para construir a base que sustentava tudo que a empresa era hoje. O casamento havia embaralhado algumas dessas fronteiras legais ao longo do tempo, mas os registros originais ainda existiam, ainda eram rastreáveis, e o Dr. Sérgio havia passado dias reconstituindo cada um deles. Você tem direito a muito mais do que qualquer acordo rápido te daria, ele disse. E é exatamente por isso que ele precisava mover esse patrimônio antes que você descobrisse. Juliana ouviu isso e sentiu algo que não esperava sentir naquele momento. Não foi raiva, não foi desespero, foi clareza, a clareza fria e sólida de quem finalmente entende o tamanho do tabuleiro em que estava jogando sem saber. Ela voltou para casa com a pasta de documentos dentro da bolsa e uma lista de próximos passos na cabeça. Murilo estava no escritório em casa, numa ligação. Ela passou pela porta entreaberta, ele a viu, levantou um dedo pedindo um segundo. O gesto de sempre, o gesto que dizia, você vai ter que esperar, sem precisar de palavras. Juliana não parou. Continuou andando, foi para o quarto, colocou a bolsa no armário e ficou sentada na beira da cama por alguns minutos. Podia ouvir a voz dele lá no escritório, animada, falando de números e de projetos com aquele entusiasmo que ele nunca mais havia trazido para casa. A vida que ele tinha lá fora entrava pelas paredes mesmo quando ele não queria. 2 dias depois, Murilo chegou em casa num horário diferente do habitual, mais cedo, com flores. Juliana estava na cozinha quando ele entrou. Colocou o buquê sobre o balcão,
com um gesto que tentava parecer natural, mas tinha toda a naturalidade de algo ensaiado num espelho, e disse que queria conversar. Ela secou as mãos no pano de prato, virou para ele e esperou. Murilo falou por quase 20 minutos. Disse que havia se afastado, que sabia que havia falhado, que a gravidez o havia assustado de um jeito que ele não soube lidar. Usou a palavra recomeço 4 vezes. Usou o bebê como argumento 3 vezes. Chegou perto dela, colocou a mão no ombro dela com uma delicadeza que parecia vir de outro tempo e disse: "A gente pode consertar isso, Ju. A gente tem um filho chegando. Esse filho merece uma família inteira." Juliana ouviu tudo. Não desviou o olhar, não interrompeu, não deixou o rosto entregar nada. Por dentro, cada palavra que ele dizia era registrada, analisada, arquivada. Por fora, ela era uma mulher ouvindo o marido. Quando ele terminou, ela esperou mais alguns segundos antes de responder. Disse que precisava de tempo para pensar, que estava cansada e que precisava descansar. Murilo pareceu aliviado com isso. O tipo de alívio de quem interpreta silêncio como concordância. Ele não sabia que o celular de Juliana, dentro do bolso do avental, havia gravado cada palavra daquela conversa. Foi naquela mesma semana que Dona Marta apareceu na porta sem avisar. Era cedo, Murilo havia saído e Juliana estava sozinha. Abriu a porta e encontrou a sogra com uma expressão que tentava ser gentil, mas carregava aquela tensão de quem vem com um objetivo específico. Entraram, sentaram na sala e Dona Marta começou com rodeios. Perguntou sobre a gravidez, sobre o quarto do bebê, sobre como Juliana estava se sentindo. Juliana respondeu com brevidade, esperando. Sabia que os rodeios acabariam, e acabaram. Dona Marta inclinou o corpo levemente para a frente e disse, com aquele tom que mistura conselho com pressão: "Juliana, eu sei que as coisas não estão fáceis, mas você precisa pensar no filho. Murilo é um bom homem no fundo. Todo homem passa por fases, por tentações. Isso não significa que ele não te ama." Juliana ficou em silêncio. Dona Marta continuou: "A Viviane é uma situação que já está sendo resolvida. Ele me garantiu isso, mas se você fizer alguma coisa agora, no calor do momento, vai destruir uma família por algo que já está acabando." Juliana sentiu o impacto de cada palavra daquela frase. Já está sendo resolvida. Ele me garantiu isso. Dona Marta sabia. Não desde ontem, não desde o evento. Sabia há tempo. Sabia e havia ficado calada. Havia ligado para falar sobre imagem e aparência enquanto sabia que a nora estava sendo enganada. Juliana não confrontou. Deixou Dona Marta terminar de falar. Ofereceu água. Acompanhou a sogra até a porta com a mesma educação de sempre. Só depois que a porta fechou, ela foi até o celular, que havia ficado sobre o aparador da sala durante toda a visita gravando, e mandou o arquivo de áudio direto para o doutor Sérgio com uma mensagem curta. Ela sabia, tá tudo aqui. A resposta do doutor Sérgio demorou menos de 10 minutos. Ele pediu que ela fosse ao escritório no dia seguinte. Tinha mais novidades, e dessa vez eram ainda maiores do que as anteriores. Juliana foi. E o que o Dr. Sérgio revelou naquela reunião foi o elemento que transformou toda a história. Não era só o patrimônio. Havia algo mais. Durante a investigação, o Dr. Sérgio havia encontrado uma série de comunicações internas da empresa. E-mails, registros de reuniões, trocas de mensagens em plataformas corporativas, que mostravam que Viviane e Murilo não estavam apenas envolvidos pessoalmente. Eles estavam trabalhando juntos para afastar Juliana da empresa que ela havia ajudado a fundar. Havia um plano documentado para alterar a estrutura societária, de forma que, em caso de separação, Juliana ficasse sem a participação que legalmente lhe pertencia. O plano havia começado antes da gravidez, antes do jantar das velas, antes de qualquer coisa que Juliana havia tentado fazer para salvar aquele casamento.
Ela ficou olhando para os documentos na mesa do Dr. Sérgio por um longo tempo. A sala estava silenciosa. Lá fora, a cidade seguia com o barulho de sempre. Carros, vozes, o mundo que não para por nada. Juliana respirou fundo uma vez, duas. Colocou a mão na barriga. O bebê se mexeu. Uma mexida longa, suave, como se estivesse dizendo que estava ali, que estava bem, que estavam juntos naquilo. Ela olhou para o Dr. Sérgio e disse com uma voz que não tremia: "Pode entrar com tudo." Ele fechou a pasta, assentiu e respondeu: "Já estou preparando." Naquela noite, Murilo chegou em casa com o mesmo sorriso de sempre. Perguntou o que tinha para jantar e comentou que o fim de semana podia ser bom para os dois fazerem algo juntos. Juliana respondeu com naturalidade, serviu o jantar, ouviu ele falar sobre a semana e em nenhum momento deixou escapar o que estava carregando. Só quando ele foi para o escritório depois do jantar, ela ficou sozinha na mesa, com o prato ainda pela metade, olhando para nada. E pensou em tudo que aquele homem havia planejado enquanto dormia do lado dela. Em tudo que havia construído contra ela com a mesma calma com que pedia para passar o sal no jantar. E então pensou no filho que estava chegando, na pasta de documentos no escritório do doutor Sérgio, na gravação de Dona Marta no celular, nas fotos das mensagens que havia tirado semanas atrás. Pensou em tudo isso e sentiu, pela primeira vez, desde que aquela história havia começado, que o peso havia mudado de lado. Murilo estava no escritório de casa quando o mensageiro tocou a campainha. Era uma manhã comum, pelo menos para ele. Café na mesa, reunião marcada para o fim da manhã, o dia organizado como sempre havia sido. Juliana estava no quarto quando ouviu a porta abrir. Ouviu a voz do mensageiro, ouviu o silêncio que veio logo depois. Um silêncio diferente. O tipo de silêncio que tem peso, que ocupa espaço, que muda a temperatura do ambiente sem precisar de nenhuma palavra. Ela ficou onde estava. Não foi ver, não precisava. Minutos depois, Murilo apareceu na porta do quarto com um envelope na mão e uma expressão que Juliana nunca havia visto nele antes. Não era raiva. Não era surpresa, era aquela expressão específica de quem acabou de entender que o chão que achava sólido estava rachado há muito tempo, e que a rachadura chegou até os pés sem avisar. Ele olhou para ela olhou para ele. Nenhum dos dois disse nada por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que eram. Então, Murilo abriu a boca e disse, com uma voz que havia perdido toda a segurança de sempre: "Você contratou um advogado." Não foi uma pergunta. Juliana respondeu com calma, sem desviar o olhar. "Contratei." Ele ficou parado na porta por mais um momento, como se estivesse esperando que ela dissesse algo que desfizesse aquilo. Ela não disse, e ele foi. Nas horas seguintes, o celular de Juliana não parou. Murilo ligou 4 vezes. Ela não atendeu nenhuma. Mandou 2 mensagens. A primeira perguntando se eles podiam conversar, a segunda dizendo que estava disposto a resolver tudo de forma amigável. Juliana leu as 2, mostrou para o Dr. Sérgio por foto e guardou o celular. O Dr. Sérgio respondeu com 3 palavras: "Perfeito. Não responda." Ela não respondeu. O que aconteceu nos dias seguintes foi o tipo de coisa que Murilo nunca havia calculado na equação. Ele era um homem acostumado a controlar. Controlava negócios, controlava narrativas, controlava como as pessoas o viam. O que ele não havia calculado era que o mundo dos negócios tem memória longa e que informações viajam rápido entre pessoas que se conhecem há anos. A notificação havia sido discreta, protocolada dentro das normas, sem nenhum vazamento intencional. Mas Murilo, em desespero, havia ligado para 2 sócios tentando explicar a situação antes que chegassem a ele por outro caminho. E essa decisão foi o primeiro erro grande que ele cometeu depois de muitos erros pequenos. Porque quando você liga para alguém para explicar uma situação que a pessoa ainda não conhece, você apresenta o problema antes da solução.
E foi exatamente isso que aconteceu. Os dois sócios que Murilo havia contatado, homens que construíram reputações ao longo de décadas e que não colocavam o nome em nada que cheirasse a instabilidade, ouviram a história do outro lado da linha e chegaram às próprias conclusões. Em menos de uma semana, os dois formalizaram um afastamento temporário das negociações em andamento, alegando revisão de alinhamento estratégico. O mercado traduziu isso sem dificuldade. Renato Caldas, o investidor que havia conversado com Juliana no evento de gala, sem saber quem ela era, foi um dos primeiros a ouvir pelos próprios canais o que estava acontecendo. E o que ele ouviu, somado ao que havia presenciado naquela noite, a esposa grávida que ninguém sabia que era esposa, o marido apresentando outra mulher como protagonista, formou uma imagem que ele não precisou de muito esforço para completar. Ele não se manifestou publicamente, mas retirou uma proposta de investimento que estava em fase final de negociação com a empresa de Murilo, sem explicação detalhada, sem confronto. Só retirou. Murilo sentiu cada um desses movimentos como golpes que vinham de direções que ele não conseguia defender ao mesmo tempo. E foi no meio dessa semana de desmoronamento silencioso que Viviane desapareceu. Não foi uma despedida, não foi uma conversa, não foi uma explicação, não foi nada. Um dia ela estava, ligações, mensagens, a presença constante que havia durado mais de um ano. E no dia seguinte não estava mais. Celular no silêncio, escritório vazio, e-mail sem resposta. Murilo foi pessoalmente ao apartamento dela no terceiro dia. A vizinha informou que ela havia saído com malas 2 dias antes, sem data de volta, sem destino comentado. Simplesmente foi. Juliana soube disso pelo doutor Sérgio, que havia colocado um assistente para monitorar movimentações relevantes. Quando ele contou, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse algo que o Dr. Sérgio guardou por muito tempo. Ela nunca quis ele. Ela queria o que ele tinha. E quando ficou claro que não ia conseguir, foi buscar em outro lugar. O Dr. Sérgio concordou com a cabeça. Acrescentou que a saída de Viviane, na verdade, simplificava algumas coisas do processo. Sem ela presente para contestar, certas movimentações ficavam mais fáceis de reverter. Juliana ouviu isso, assentiu, e então fez uma pergunta que ele não esperava. E Dona Marta, ela vai tentar interferir no processo? O Dr. Sérgio escolheu as palavras com cuidado antes de responder. Ela pode tentar. Mas a gravação que você tem é suficiente para mostrar que ela tinha conhecimento. Isso limita muito o que ela pode fazer. Foi nessa mesma semana que Dona Marta ligou. Desta vez, o tom era diferente. Havia perdido a camada de autoridade que sempre carregou. Estava mais contida, mais cuidadosa com cada palavra. Disse que precisava conversar com Juliana pessoalmente. Juliana disse que no momento não era possível, que qualquer comunicação deveria passar pelo Dr. Sérgio. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos mais do que o normal. Depois, Dona Marta disse com uma voz que havia encolhido de um jeito que Juliana nunca havia ouvido antes. Eu errei com você. Pausa. Eu sabia e fiquei calada. Isso foi errado. Juliana ouviu aquelas palavras e sentiu um nó no peito que não era de raiva, era de algo muito mais complicado. Era a dor de receber um pedido de desculpas tarde demais de um lugar que deveria ter sido seguro e não foi. Ela respondeu com calma. Eu ouço isso, Marta, mas agora não é o momento. E encerrou a ligação. Murilo apareceu na porta do apartamento numa tarde em que Juliana estava sozinha. Ela ouviu pelo interfone. Ficou alguns segundos olhando para a tela pequena e atendeu o interfone sem abrir o portão. Ele pediu para subir. Ela disse que não. Ele ficou parado lá embaixo por alguns minutos. Ela podia ver pela câmera, com aquela postura de homem que não sabe mais como se posicionar num mundo que havia perdido o controle.
Então ele olhou diretamente para a câmera, como se soubesse que ela estava olhando, e disse com uma voz que havia desaprendido a ser fria: "Eu sei que não tem conserto. Eu só precisava que você soubesse que eu sei o que fiz." Juliana ficou olhando para a tela por um longo tempo depois que ele foi embora. Não foi aquilo que ela havia esperado ouvir. E mesmo assim não mudava nada, porque algumas coisas ditas tarde demais chegam sem o peso que teriam se tivessem chegado na hora certa. O processo seguia. O doutor Sérgio havia montado um dossiê que ele próprio descreveu como o mais completo que já vi num caso como esse. As fotos das mensagens, a gravação de Murilo com as flores, a gravação de Dona Marta, os documentos das movimentações financeiras, os registros das comunicações internas que mostravam o plano para afastar Juliana da empresa. Cada peça no lugar certo, cada prova com sua função específica. Quando ele apresentou o conjunto completo para Juliana numa reunião, que durou quase 2 horas, ela ficou olhando para tudo espalhado sobre a mesa e disse apenas: "É muita coisa." O doutor Sérgio respondeu: "É exatamente o suficiente." Foi numa tarde de sol, alguns dias depois, que a secretária de Murilo entrou em contato com o escritório do doutor Sérgio. Ela se chamava Patrícia Nunes. Havia trabalhado com Murilo por anos e havia pedido a reunião com uma formalidade que indicava que o que tinha a dizer havia sido pensado e repensado muitas vezes antes de ser dito. Juliana não estava presente nessa reunião. Soube do conteúdo depois pelo doutor Sérgio, com a voz dele carregando aquele peso específico de quem acabou de ouvir algo que confirma o pior e o melhor ao mesmo tempo. Patrícia havia guardado, ao longo de meses, registros de situações que havia presenciado no escritório. Não era espionagem. Era uma mulher que havia visto coisas que a incomodavam profundamente e que havia esperado o momento certo para falar. Havia datas, horários, descrições de conversas, das quais ela havia participado parcialmente ou ouvido sem ser percebida. Havia um registro específico de uma reunião entre Murilo e Viviane, realizada no escritório após o expediente, na qual os dois haviam discutido abertamente como estruturar a saída de Juliana da sociedade de forma que parecesse voluntária. Patrícia havia anotado tudo naquela noite, guardado num lugar seguro e carregado aquilo por meses sem saber o que fazer. Quando a história começou a vazar pelo mercado, ela soube que era a hora. Quando o Dr. Sérgio contou tudo isso para Juliana, ela ficou em silêncio por um tempo que ele não soube medir. Depois disse: "Ela podia ter ficado calada. Era mais fácil." O Dr. Sérgio concordou. Juliana olhou para a janela, para o dia lá fora, que seguia normal como sempre, e completou em voz baixa: "Às vezes as pessoas te surpreendem do jeito certo." Ela respirou fundo. Colocou as mãos na barriga. O bebê estava irrequieto naquela tarde, se mexendo mais do que o habitual, como se sentisse que algo importante estava acontecendo do lado de fora. E disse ao Dr. Sérgio que estava pronta para a etapa seguinte. O que ela não sabia era que a etapa seguinte não seria no escritório nem no fórum, seria numa maternidade. E chegaria antes do que qualquer um havia planejado. A bolsa estava pronta havia semanas. Juliana havia preparado com antecedência porque sabia, lá no fundo, que quando a hora chegasse, ela estaria sozinha. Não era pessimismo, era lucidez. Era a mesma lucidez que a havia mantido de pé durante todos aqueles meses, que havia guiado cada decisão, cada silêncio estratégico, cada gravação feita com calma enquanto o coração disparava por dentro. A bolsa estava no armário, organizada, com tudo no lugar. E quando as contrações começaram naquela madrugada, semanas antes do previsto, Juliana não entrou em pânico. Levantou devagar, foi até o armário, pegou a bolsa e chamou um carro. Murilo não estava em casa. Havia saído na tarde anterior dizendo que tinha uma reunião fora da cidade e que voltaria no dia seguinte. Ela não perguntou detalhes.
Não havia mais energia para perguntas que vinham com respostas que ela não precisava ouvir. Enquanto esperava o carro na portaria do prédio, com a bolsa no chão do lado dela e as contrações ainda espaçadas, ela pensou em ligar para ele. Ficou com o celular na mão por alguns segundos. Depois guardou. Havia uma diferença entre o que era correto fazer e o que ela ainda tinha força para fazer. E naquela madrugada, com o filho querendo chegar ao mundo, ela precisava guardar cada grama de força para o que vinha pela frente. A maternidade clínica Bela Vida estava iluminada como hospitais sempre estão. Aquela luz que não distingue dia de noite, que existe para dizer que ali o tempo funciona diferente. A enfermeira que a recebeu se chamava Rosa, uma mulher de meia idade com mãos firmes e voz calma, daquelas pessoas que parecem ter nascido para estar exatamente onde estão. Quando Rosa perguntou se havia alguém a caminho, Juliana respondeu que não, que estava sozinha. Rosa não fez cara de pena, apenas disse: "Então eu fico aqui com você", com uma naturalidade que Juliana sentiu no peito de um jeito que não esperava. Às vezes, é um estranho que oferece exatamente o que as pessoas mais próximas deveriam ter oferecido. As horas que se seguiram foram as mais longas e as mais intensas da vida de Juliana. Entre uma contração e outra, a cabeça não parava. As imagens voltavam sem pedir licença, como sempre fazem nos momentos em que o corpo está no limite e a mente fica sem defesa. O jantar com as velas que Murilo havia ignorado. A cadeira vazia na consulta médica, a vidraça do restaurante e as mãos dos dois sobre a mesa, o brinde no evento e o olhar para a barriga. A frase de Dona Marta: "Já está sendo resolvida", dita com uma tranquilidade que ainda doía de lembrar. Cada memória chegava com peso, com cor, com som, e Juliana deixou cada uma passar. Não tentou empurrar para baixo. Deixou vir, deixou doer e transformou cada uma delas em algo, numa respiração mais funda, numa concentração maior, numa força que vinha de um lugar que ela nunca havia precisado acessar antes. Rosa ficou ao lado dela durante boa parte do processo, checando, orientando, falando com aquela voz baixa e constante que ancorava. Em determinado momento, quando a dor estava no pico e Juliana fechou os olhos com força, Rosa segurou a mão dela sem que ela pedisse. Juliana apertou aquela mão de um estranho, com uma força que tinha meses acumulados, e não disse nada. Não precisava. O bebê nasceu com o dia clareando lá fora, um menino. Saudável, forte, com aquele choro que é o som mais extraordinário que existe. O anúncio de alguém chegando ao mundo pela primeira vez, sem saber de nada, sem carregar nada, inteiro e novo. Quando colocaram o filho nos braços de Juliana, ela ficou olhando para ele por um tempo que não conseguiu medir. Não pensou em Murilo. Não pensou no processo, nos documentos, nas gravações, em nada do que havia ocupado cada canto da cabeça dela nos últimos meses. Pensou só naquele rosto pequeno, naquelas mãos minúsculas que já procuravam algo para segurar, naqueles olhos que tentavam se abrir para um mundo que ainda era grande demais para entender, e chorou. De um jeito que não havia chorado em nenhum momento de toda aquela história. Não de dor, não de raiva, não de exaustão. Chorou de uma coisa que não tem nome exato, mas que quem já sentiu reconhece imediatamente. Murilo chegou ao hospital no fim da manhã. Juliana soube que ele estava vindo porque ele mandou uma mensagem avisando. A primeira mensagem em dias que não havia passado pelo Dr. Sérgio. Ela leu, não respondeu, mas também não disse para ele não vir. Havia uma diferença entre o que ela sentia por Murilo e o que ela achava que o filho merecia. Essa diferença era onde ela tentava se posicionar. Quando ele entrou no quarto, estava diferente. Não havia nada do homem de postura firme e fala controlada que ela havia conhecido. Estava com a mesma roupa do dia anterior,
O cabelo sem o cuidado de sempre e uma expressão no rosto que Juliana reconheceu como sendo a de alguém que passou a noite inteira acordado com o peso de algo que não tem como desfazer. Ele viu o filho. Ficou parado na porta por alguns segundos, olhando para aquele bebê nos braços dela, e alguma coisa nele desmoronou de um jeito que nenhuma notificação judicial havia conseguido provocar. Os olhos encheram. Ele não tentou esconder. Juliana observou aquilo com uma calma que ela mesma achou estranha. Não sentiu satisfação, não sentiu raiva. Sentiu algo mais próximo de tristeza. A tristeza específica de ver o que um homem poderia ter sido e não foi, de entender que aquele momento de humanidade havia chegado tarde demais para mudar qualquer coisa. Ela permitiu que ele se aproximasse, que ficasse ao lado do berço por alguns minutos, que colocasse o dedo indicador na mão pequena do filho, que fechou os dedos por reflexo. Murilo ficou olhando para aquilo, para a mãozinha que segurava o dedo dele, sem saber quem ele era, e disse com uma voz que havia perdido toda a casca: "Eu errei com você, com os dois." Juliana ouviu. Esperou ele terminar, e então respondeu, sem dureza, mas sem abertura: "Eu sei que você errou, e agora cada um vai seguir o caminho que escolheu." Murilo ficou em silêncio. Não tentou argumentar. Não usou o filho como moeda dessa vez. Apenas assentiu com a cabeça, ficou mais alguns minutos ao lado do berço e foi embora com passos que carregavam tudo que ele havia perdido. O Dr. Sérgio apareceu no fim da tarde com um buquê de flores e uma pasta fina embaixo do braço. Deixou as flores. Disse que o processo havia avançado enquanto ela estava no hospital, que o juiz havia analisado o conjunto de provas e que as perspectivas eram as melhores possíveis. Juliana ouviu aquilo com o filho no colo, a luz da tarde entrando pela janela do quarto, e sentiu o peso dos últimos meses assentar de um jeito diferente. Não havia ido embora. Ainda estava lá, ainda era real, mas havia mudado de forma. Havia virado algo que ela conseguia carregar. Dona Marta chegou perto do horário de visitas acabar. Entrou no quarto com passos mais lentos do que o habitual, sem a postura de sempre, sem o tom de quem chega para orientar. Ficou na porta por um segundo, olhou para Juliana com o neto nos braços e o que passou no rosto dela naquele momento foi algo que Juliana nunca havia visto ali antes. Era culpa. Era reconhecimento. Era o rosto de uma mulher que havia ficado do lado errado por tempo demais e que sabia disso com uma clareza que doía. Ela se aproximou devagar, olhou para o bebê e disse sem rodeios, sem justificativa, sem nenhum dos recursos que sempre usava para suavizar o que não tinha suavização: "Me perdoa. Eu errei com você e não tinha desculpa." Juliana olhou para ela por um longo tempo. Então disse: "Não é hoje que eu vou responder isso, Marta." Mas eu ouvi. Dona Marta assentiu. Ficou mais alguns minutos em silêncio ao lado do berço e foi embora sem mais nenhuma palavra, que foi talvez a coisa mais sábia que aquela mulher havia feito em muito tempo. Naquela noite, com o quarto quieto e o filho dormindo no berço ao lado, Juliana ficou acordada olhando para ele. Pensou em tudo o que havia passado para chegar até ali, em tudo que havia aguentado sozinha, em tudo que havia construído com as próprias mãos, enquanto tentavam desmontar o que era dela, e pensou que o filho não ia crescer sabendo que a mãe havia desmoronado, ia crescer sabendo que a mãe havia ficado de pé. Essa diferença era tudo. Algumas semanas depois de sair da maternidade, Juliana estava sentada na sala do apartamento com o filho no colo e uma xícara de café esfriando na mesa. E manhã entrava pela janela com aquela luz de começo de dia que não pede licença, que chega e ilumina tudo. O berço novo no canto, as caixas ainda pela metade que ela ia abrindo no seu tempo, os projetos espalhados na mesa que haviam voltado a existir como possibilidade depois de meses esquecidos numa gaveta. Era uma cena simples, e era exatamente por ser simples que tinha tanto peso.
O processo havia se encerrado naquela semana. O doutor Sérgio havia ligado numa tarde comum, com aquela voz tranquila de quem entrega uma notícia que esperou o tempo certo para chegar e disse: Juliana, acabou. E acabou do jeito que precisava acabar. Ela ouviu cada item com o filho, dormindo no berço ao lado. A guarda, integral e confirmada. O apartamento, que era dela antes de ser deles, devolvido sem contestação. A participação societária na empresa, reconstituída com base nos registros originais que o Dr. Sérgio havia passado semanas reconstituindo. E a pensão, fixada num valor que garantia que o filho de Murilo Velax não ia sentir falta de nada que dependesse de dinheiro para ter. Quando o Dr. Sérgio terminou de ler a lista, Juliana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Obrigada, Sérgio, por tudo. E ele respondeu com uma sinceridade que não precisava de elaboração. Foi você que construiu isso. Eu só organizei as peças. Murilo havia assinado tudo sem contestar. O doutor Sérgio contou que ele havia chegado ao escritório sozinho, sem advogado próprio presente, sem o aparato de sempre, e havia sentado do outro lado da mesa com aquela expressão de homem que já não tem mais energia para sustentar uma versão diferente da realidade. Assinou cada documento com a caneta que lhe foi entregue, devolveu, levantou e, antes de sair, disse apenas que queria continuar tendo acesso ao filho. O doutor Sérgio havia dito que isso seria tratado nos termos acordados. Murilo assentiu e foi embora, sem discurso, sem tentativa de reversão. Só foi. A empresa que os dois haviam construído juntos estava em processo de reorganização. Sem os sócios que haviam se afastado, sem a credibilidade que levou anos para construir e semanas para perder, o negócio havia encolhido de um jeito que não tinha solução rápida. Murilo estava tentando reconstruir. O Dr. Sérgio tinha informações de que ele havia contratado uma consultoria e estava em conversas com investidores menores. Talvez conseguisse, talvez não. Juliana havia parado de acompanhar isso porque havia entendido num determinado momento que o que acontecia com a vida de Murilo não era mais responsabilidade dela. Nem problema, nem interesse, nem dor. Era simplesmente a consequência natural de escolhas que ele havia feito com calma e consciência durante muito tempo. Viviane Santos havia ficado sabendo do encerramento do processo por canais que Juliana nunca soube identificar exatamente. O que chegou ao doutor Sérgio por meio de informações de mercado era que ela havia se mudado para outra cidade e estava trabalhando numa empresa menor, sem o peso e o acesso que havia conquistado na empresa de Murilo, sem o projeto que havia planejado, sem o que havia ido buscar. A vida havia continuado para ela também, só não do jeito que havia calculado. Juliana ouviu isso, guardou e não sentiu nada que precisasse ser nomeado. Apenas seguiu em frente. Patrícia Nunes havia recebido uma carta de Juliana. Não era longa, era direta, honesta, do tipo que não tenta ser mais do que é. Dizia que o que Patrícia havia feito havia importado, que havia feito diferença num momento em que a diferença era necessária e que Juliana não esquecia isso. Patrícia respondeu com uma mensagem curta, dizendo que havia feito o que qualquer pessoa deveria fazer quando vê algo errado acontecendo. Juliana guardou essa mensagem no celular e não apagou. Dona Marta havia ligado 3 vezes desde o hospital. Juliana havia atendido as 3. As conversas eram curtas, cuidadosas, com aquela atenção específica de 2 pessoas que carregam uma história pesada entre elas e ainda não sabem exatamente como segurar esse peso juntas. Dona Marta havia perguntado sobre o neto nas 3 ligações. O nome, o peso, como estava dormindo, se Juliana precisava de alguma coisa. Eram perguntas simples. Mas eram as perguntas certas, feitas com um cuidado que havia chegado tarde, mas que havia chegado. Juliana havia decidido que não ia fechar essa porta. Não por Murilo, não por obrigação, não por aparência. Pelo filho,
que um dia ia querer saber quem era a avó e que merecia ter a chance de formar a própria opinião. Essa era a decisão mais difícil e mais madura que Juliana havia tomado em toda a história, e ela sabia disso. O convite havia chegado por e-mail numa manhã em que ela estava no meio de uma mamada e mal havia olhado para o celular. Era do escritório Arquitetura Viva, um dos mais respeitados do setor, convidando Juliana para apresentar seu portfólio numa rodada de parcerias para um projeto residencial de grande porte numa região nobre da cidade. Ela leu o e-mail 3 vezes. Depois colocou o filho no berço, foi até a janela, ficou olhando para a rua por alguns minutos e voltou para responder confirmando presença. A apresentação aconteceu numa tarde de sol, num salão moderno com cheiro de café e de projetos sérios. Juliana chegou com a pasta do portfólio, o filho em casa com uma cuidadora de confiança e aquela compostura que não precisava mais ser construída, que havia virado parte dela depois de tudo que havia passado. Quando entrou na sala e cumprimentou os presentes, não havia nada nela que lembrasse a mulher que havia ficado parada na entrada de um evento de gala enquanto o marido ia embora. Havia uma arquiteta, uma profissional, uma mulher que sabia exatamente o que tinha a oferecer e que não precisava de validação de ninguém para saber disso. A apresentação durou 40 minutos. No final, o diretor do escritório, um homem de cabelos brancos e olhar preciso, fechou a pasta dela, entrelaçou os dedos sobre a mesa e disse: "A gente quer você no projeto. Sem rodeio, sem condicional. Só isso." Juliana respondeu com um sorriso que veio de um lugar muito fundo e disse que topava. Na saída, já no corredor, ela parou por um segundo, respirou fundo e sentiu algo que não sabia nomear direito, mas que tinha o sabor específico de uma vida que estava voltando ao lugar que sempre deveria ter sido. Naquela noite, depois que o filho dormiu e a casa ficou no silêncio que ela havia aprendido a não ter medo de habitar, Juliana se sentou na mesa da sala com o projeto aberto na frente dela. As primeiras anotações, as primeiras ideias, os primeiros traços que ainda eram só intenção. A mesma mesa onde meses atrás havia jantado do lado de um homem que planejava contra ela enquanto pedia para passar o sal. A mesma sala onde havia ouvido flores e promessas que não valiam o papel que as flores vieram embrulhadas. Tudo igual e tudo completamente diferente. Ela olhou para o berço no canto do quarto, visível dali, com aquele filho que dormia com a mesma confiança absoluta de quem ainda não sabe que o mundo pode decepcionar. Pensou em tudo que havia atravessado para chegar até aquela noite. Em cada momento que havia achado que não ia aguentar e havia aguentado. Em cada vez que havia segurado o choro na hora errada para soltá-lo na hora certa. Em cada decisão tomada com o coração partido e a cabeça no lugar, e pensou que um dia, quando esse filho fosse grande o suficiente para entender, ela não ia contar a história como uma história de traição, ia contar como uma história de escolha. A escolha de não desmoronar quando tudo empurrava para isso. A escolha de confiar no próprio valor quando ninguém mais confiava. A escolha de ficar de pé, não por raiva, não por vingança, mas porque ela e o filho mereciam uma mulher de pé. Ela fechou o projeto, apagou a luz da sala e foi dormir. Amanhã tinha trabalho, e pela primeira vez em muito tempo, ela estava completamente ansiosa para que o amanhã chegasse. Ninguém a salvou, ela se salvou. E essa é a única história que vale ser contada.